Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Amadcast. Hoje eu estou aqui substituindo nossa anfitriã Ana Paula Cunha, que está com um probleminha de saúde. E nós temos uma convidada muito especial, que é minha amiga Raquel Barcelos, uma autoridade em loteamentos e outras áreas do direito imobiliário. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Rafael. Aqui não tem nada desse negócio de autoridade, não. Nós somos colegas e você também está na luta aí do loteamento junto comigo. Obrigada, Amade, pelo convite. A gente já está namorando esse podcast há muito tempo, só que muita demanda, muita correria, mas vamos assim mesmo, né? Claro. A gente vem no sufoco, mas vem. Tá agradecendo muito, parabenizando a Amade pelo trabalho. É um trabalho muito bacana da Elisa, seu, Rafael, da Ana Paula, de promover para o advogado esse local mesmo de encontro, de conhecimento, de networking, muito bacana, e uma associação mineira, né? Então a gente tem que levantar e aplaudir vocês aí. Isso aí. Bom, hoje nós vamos falar então um pouco sobre loteamentos, que é a área de especialidade da Raquel, mas antes da gente entrar no tema, Raquel, conta um pouco da sua história, tanto no direito quanto no direito imobiliário, como que você começou a trabalhar com o direito imobiliário, e um pouco do que você faz também. Tá. Não foi uma escolha, né? Foi a vida que me levou. Deixa a vida me levar, né? Mas eu fui fazer meu primeiro estágio num escritório de advocacia e me deparei com incorporação imobiliária, predial, e atuei nesse escritório por 5 anos, não só com direito imobiliário, mas lá nesse segmento de incorporação. E depois eu fui para um escritório que trabalhava com uma demanda específica de direito imobiliário, que é shopping center. Fiquei lá uns 2, 3 anos, até que eu fui convidada para ir para um escritório que eu gostaria muito de trabalhar há muito tempo, para mexer com uma área do direito imobiliário, uma área do direito que não tem nada a ver com direito imobiliário. Então eu saí completamente por 1 ano e meio do direito imobiliário, mas estava muito feliz. Era um escritório que eu queria muito trabalhar, então eu estava muito feliz, achando que eu ia acabar, e estava com 8 anos de formada, alguma coisa assim, e que ia lá ficar até o fim da minha carreira profissional, porque era um escritório que eu desejava muito estar. Mas eu tive um convite de um cliente, um loteador, para fazer uma assessoria para ele, e ele me convenceu a abrir meu escritório. Então eu não sou uma empreendedora que nasci querendo se empreender, não. Eu fui chamada para empreender, para abrir meu escritório por causa dessa demanda desse cliente específico, e que é ainda um loteador, e para atendê-lo abri meu escritório e comecei a atender outros loteadores, por conta do trabalho mesmo, do boca a boca. O loteamento é um tema que envolve muitas áreas do direito, então não dá para você trabalhar com loteamento sem ter que estudar muitas áreas do direito, e isso sempre me absorveu demais, e com isso a coisa foi cada vez mais se focando nessa área de loteamento, e aí já se vão, acho que, quantos anos? Uns quase 15 anos de escritório, trabalhando 90% do meu tempo com esse tema loteamento, e foi acontecendo, não foi nada muito planejado, mas foi muito trabalhado, é muito estudado. Eu sou apaixonada por esse tema, é uma coisa que eu faço e o que eu gosto de fazer. Eu acho que, fala assim, tudo nasce de um lote, né? Então todo imóvel nasce de um lote. Então, tá lá na origem, na concepção de um bairro, de falar de planejamento de cidade, falar de plano diretor, pensar em comunidades, pensar em urbanismo, é uma coisa assim que me fascina, e eu adoro estar também, não só em eventos
jurídicos na área, né, de parcelamento de solo, mas também na área técnica mesmo. Eu sou uma curiosa, adoro urbanismo, adoro ver as novidades de como os bairros estão sendo planejados, as novidades que os urbanistas estão desenvolvendo. Então, é mais ou menos isso a minha história. Tá ótimo, tá claro. E eu acho que é assim mesmo, né? A vida vai nos levando por alguns assuntos, alguns temas dentro do direito que a gente vai se encontrando, né? Eu, particularmente, eu também gosto muito de loteamentos, mas eu ainda sou um pouco mais da incorporação, né? Ainda trabalho um pouco mais com incorporação. E pensando no público que vai nos ouvir aqui, muitos jovens advogados, muitos recém-formados, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre as modalidades de loteamento, né? E vamos começar com o básico, né, gente? Porque o loteamento é uma atividade extremamente complexa, como a Raquel falou. A gente tem que entender de direito urbanístico, a gente tem que entender direito agrário, a gente tem que entender tudo do direito imobiliário, a gente tem que entender como é que se forma uma cidade, tem que entender notarial e registral. Então, de fato, não é uma área que a gente consegue atuar, talvez, logo depois de formar, e sem ter uma bagagem, sem ter ali, e ganhando experiência aos poucos, para a gente conseguir entender o processo como um todo. Mas vamos começar do básico, então, vamos falar um pouco das modalidades de loteamento. Tá, e antes de falar das modalidades, Rafael, é importante falar que a gente tem que estudar muita coisa. Eu incluo aí duas áreas que são fundamentais para atuar com loteamento, que é o direito societário e o direito tributário. São áreas importantíssimas. E para isso tudo que envolve um loteamento, a gente não faz nada sozinho. A gente sempre tem que estar com colegas advogados, você que atua também, a gente trocando ideia, a gente formando grupos, formando parcerias para abarcar isso tudo, porque não dá para saber isso tudo, né? Dá para ter experiências, para estudar sempre, mas essa questão de estar com um grupo de bons advogados na área societária, na área tributária, na área imobiliária, urbanística, direito administrativo, é uma coisa fundamental para a gente atuar com loteamento. E passando aí pelo que você me perguntou, nesse universo aí de atividade que a gente tem quando a gente atua com loteamento, eu vou segmentar a minha resposta em duas partes, tá? Eu vou falar um pouco das modalidades de loteamento, mas eu acho importante a gente também falar, Rafael, dos negócios imobiliários que tecnicamente não são loteamentos, mas que passam por uma análise jurídica de um escritório que trabalha com loteamento, tá? Então, assim, loteamento, assim, o básico é regido pela Lei 6766 de 79. As duas modalidades mais conhecidas é o loteamento e o desmembramento, são modalidades de parcelamento solo. O que as diferencia é que o loteamento necessariamente haverá aberturas de vias, e o desmembramento ele utiliza de vias existentes para formar os lotes. Então eu tenho lá uma avenida e tem uma gleba nessa avenida, eu quero fazer lotes virados para essa avenida, desde que estejam nos critérios de zoneamento, que aquela quadra se enquadre também nas normas, né? Nas normas urbanísticas da cidade. Você pode fazer lotes através de desmembramento urbano. Isso está dentro da Lei 6766, e o que está dentro da Lei 6766 também como modalidade é o loteamento de acesso controlado. Isso é um tema que foi muito controverso durante muitos e muitos anos, porque o que a gente vê no entorno das cidades, principalmente, que a gente chama de condomínio fechado, de fato eram os condomínios, eram os loteamentos de acesso controlado, que eram loteamentos aprovados pela 6766, que tinham alguma espécie de concessão de uso das áreas públicas ou alguma espécie de autorização de fechamento, de colocação de portaria, e aquilo era denominado condomínio fechado. E hoje, né, depois da Lei 13465 de 2017, aí isso veio regulamentado. Então, hoje a gente tem a figura dentro da 6766 do loteamento de acesso controlado,
que nada mais é do que os condomínios fechados que a gente conhece, que são loteamentos aprovados como loteamentos e que tem uma regulamentação para acesso de controle apenas. Acho que é importante a gente falar também, como se usava essa expressão condomínios fechados, para as pessoas não confundirem o loteamento de acesso controlado com condomínio na acepção técnica dele, condomínio ou condomínio edilício ou condomínio voluntário, né? Não existiam desses empreendimentos lá, o Clube dos Caçadores, em BH, aqueles empreendimentos de Nova Lima, a gente não podia falar em condomínio com uma convenção de condomínio. A gente ainda precisaria fazer ali uma associação de proprietários e regida por um estatuto com regras muitas vezes distintas de um condomínio ou edilício. Surge ao longo do tempo essa discussão da obrigatoriedade de se associar, de pagar taxa, uma coisa que talvez você queira falar um pouco mais à frente, mas a gente, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, porque eu já vi alguns empreendimentos, não lembro em Minas especificamente, mas no Rio de Janeiro, você conseguia aprovar condomínios via incorporação imobiliária para fazer loteamentos. Isso era uma loucura, né? Mas eu sei um empreendimento que era um condomínio com convenção, mas para fazer loteamento, para fazer lote antes do condomínio de lotes aparecer na legislação federal. Então a gente tinha aí alguns municípios que já de alguma forma regulavam o que se chamava de condomínios urbanísticos, né? Tinham vários municípios que já tinham leis municipais que realmente instituíam condomínios de lotes nas cidades, com fracionamento de áreas comuns, as vias não eram públicas, as vias eram privadas, então isso tudo era como se fosse um prédio, né, jogado no chão. Então, só para a gente deixar muito claro aqui, então na Lei 6766 a gente tem o loteamento, o desmembramento, o loteamento de acesso controlado. E uma outra forma de se formar lote também, que alguns municípios autorizam, é o desdobro, que é importante falar também. Às vezes eu posso desdobrar um lote e criar 2 lotes? Depende. Se tiver na lei municipal, porque na lei federal não há o desdobro. Na 6766 não há menção a isso, mas tem leis municipais que autorizam, desde que aquele lote que vai ser desdobrado, ele já tenha a infraestrutura básica e seja possível aquele desdobro ocorrer, né? Respeitando a área mínima prevista no município para o loteamento. Exatamente, né? Com as regras urbanísticas normais. Aí você falou do condomínio de lotes. Lá a gente clamava muito por esse instituto, porque a sociedade ela fazia condomínio fechado. Né? Ela fazia através de loteamento que eram fechados, que tinha as associações, que cobravam só taxas associativas. E essa modalidade ainda continua existindo, mais regulamentada com a 13465, mas a 13465 ela também trouxe para a gente o condomínio de lotes. Aí ela veio e mudou o Código Civil. Aí a gente sai de loteamento básico, né? A gente não está falando mais de 6766, a gente está falando de Código Civil, é um condomínio edilício, né, que é regido pelas normas de um condomínio. Então, eu gosto muito de falar assim, imagine que você tem uma gleba, uma fazenda, que geralmente é de onde surgem os loteamentos, né, e que você vai escolher ali que modalidade de lote você vai fazer, né? Então, se você entende que pela sua viabilidade financeira, pela questão urbanística, pelas regras urbanísticas do município, é mais interessante aprovar um loteamento de acesso controlado e assim fazer, você está fazendo um loteamento. Mas você pode optar também por fazer um condomínio de lotes, que é aquela área inteirinha, ela vai ser constituída pelo empreendimento integralmente privado. Então, a partir da portaria ali é igual o prédio. Você está entrando numa área privada. Então, aí já vem uma diferença, né? No acesso controlado, eu só posso controlar o acesso. Eu não posso impedir o acesso, porque eu tô ali com vias públicas, com praças públicas, muitas vezes ali dentro do loteamento de acesso controlado. No condomínio, não. No condomínio eu tenho uma portaria que é semelhante a uma portaria de um prédio em que eu posso simplesmente falar, não, o Rafael não é bem-vindo aqui não, tá? Eu estou brincando. Mas então, tudo que está dentro lá é público. Então, eu tenho o lote que se assemelha ao apartamento que você mora.
Então, é uma unidade privativa que é composta tanto pela aquela metragem ali do lote, mas também por frações das áreas comuns. E aí, o que são as áreas comuns? Não são mais as escadas, a área de lazer do prédio, a piscina, não. Aí as áreas comuns são as ruas, são as praças, podem ser... Pode ter até um clube. Pode ter até um clube. Aí vai da criatividade e da demanda do mercado. O que é melhor fazer? Depende. Tem empreendedor que, pelas regras urbanísticas da cidade, acha que é melhor fazer um loteamento de acesso controlado. Tem empreendedor que entende que essa segurança jurídica de poder bloquear a entrada valoriza muito o metro quadrado dele e é cabível naquele local específico. Ele opta por fazer um condomínio de lotes. A gente tem essas escolhas, elas são elas variam por N fatores, né? Mas geralmente as leis municipais que estão legislando sobre condomínio de lotes, elas têm sido mais flexíveis em termos urbanísticos. Então, por exemplo, uma via não precisa seguir as regras das vias públicas. Por quê? Porque ela vai ser uma via interna, ela vai ser uma via privada. Então, isso diminui o custo de obra. Muitas vezes, então, o empreendedor, por isso, opta pelo condomínio de lotes. Pode ser uma concessão no IPTU, que não tem que pagar o IPTU cheio, porque esse, no papel, é um dos principais problemas do condomínio de lotes, né? Porque como você tem, além da área do seu lote, você ainda tem uma fração, uma área comum muito grande, o IPTU, que no loteamento aberto ou de acesso controlado, aquelas áreas são públicas e você não paga IPTU sobre elas, no condomínio de lotes você paga pela área toda, né? Na proporção da sua fração legal. Aí é uma luta, e é importante a gente estar aqui no meio de comunicação, porque é uma luta da gente que trabalha com lote, né? De conscientizar o município de que tem que haver uma diferença na tributação dessas áreas comuns dos condomínios de lotes. Para que isso seja viável, para que isso seja instituído. E a gente não está falando porque a gente quer incentivar a criação de feudos, que muita gente fala. Não, mas muitas vezes as cidades elas têm as demandas específicas por empreendimentos com mais segurança. Então, assim, não é um estímulo a esse fechamento, mas existem, sim, localidades de determinados municípios que tem essa demanda, né? A gente vive isso, e infelizmente a gente vive num país que tem essa questão da segurança, que é um problema muito grande, e isso é uma demanda que ela tem que ser acolhida aí. Quem escolhe isso são os empreendedores dentro de pesquisas, enfim, eles avaliam isso. Então, aí, quando a gente está falando de condomínio de lotes, aí, mais uma vez, o advogado, ele não pode, ele tem que sair da caixinha lá da 6766, aí ele tem que saber também de condomínio, ele tem que saber instituir um condomínio, ele tem que saber... Registrar em corporação. Registrar em corporação. Com as adaptações que a lei não fala quais são, a gente tem que ser criativo e tem que trabalhar com cartório para poder conseguir a aprovação, né? Porque a gente não tem os documentos que a 4591 exige em um condomínio de lotes. A gente não tem as planilhas dos quadros da NBR preenchidas, porque a gente não é igual a um prédio. Aquilo lá foi pensado, foi feita aquela norma técnica para um prédio, né? Mas até pegando o gancho na questão da atuação do advogado, né, Raquel? Acho que a gente pode falar um pouco sobre os pontos do ciclo do empreendimento que o jurídico atua com mais força. Eu começo assim, sempre dizendo que a nossa primeira atuação é na escolha já do lote, ou da gleba, ou do terreno para fazer a incorporação, ou de uma gleba para fazer um loteamento, porque ali, né, a gente tem que fazer uma due diligence bem feita. E no loteamento eu acho que ela é ainda mais essencial que na incorporação, porque no loteamento você tem muitas variáveis para além de um lote, um terreno já urbanizado. Então, fala um pouquinho dos momentos em que a gente atua. E antes até da gente passar para essa atuação, que eu acho que é muito válido a gente falar para isso, porque é um campo enorme de atuação, né? Outra coisa também que passa pelo escritório, por a gente tratar de negócios
imobiliários relacionados a lotes, assim, né? Muitas vezes a gente se depara com demandas dos chamados chacreamentos rurais também. Isso é uma coisa que faz parte da nossa situação, então você vê, a coisa só vai expandindo, né? Há uma demanda enorme por isso. Todas as semanas tem uma consulta sobre isso. Possibilidade de implantação de empreendimento imobiliário em área rural, ou de parcelamento do solo rural. Porque tudo isso que a gente falou, desses empreendimentos, eles são empreendimentos urbanos, né? Então a base é que você esteja ali com uma área no zoneamento urbano. Muitas vezes o empreendedor ele tem uma área que não está num zoneamento urbano ou de expansão urbana ou de interesse específico, que dá para se fazer um loteamento, que a base de se fazer um loteamento é o requisito de ser uma área urbana ou de expansão urbana ou de interesse específico, e ele entende que mesmo naquela área rural ele tem uma vocação para se fazer um empreendimento. Aí um cuidado que eu falo assim, redobrado. Ao contrário do que se pensa, chacreamento, a gente tem que ter muito mais cautela do que no loteamento. Porque o que é o chacreamento? É uma divisão de uma fazenda rural em glebas rurais que devem respeitar o módulo rural mínimo. Então, se eu estou lá em Brumadinho com uma fazenda de 100 hectares, eu vou poder fazer glebas rurais, por exemplo, de 2 hectares, que é o módulo fiscal lá da cidade. Cada cidade tem o seu módulo. De 2 a 5 hectares, normalmente. Isso o INCRA que determina, né, qual que é o módulo daquela cidade. Então, eu vou poder dividir aquela fazenda em glebas menores, desde que elas tenham o mínimo desse módulo fiscal. E o que é importante dizer? Esquece tudo que você já ouviu falar de chacreamento da fazendinha de 5 mil metros, da fazendinha de 10 mil metros. Isso muito possivelmente é um loteamento irregular, né? Glebas rurais e chacreamento rural é uma gleba grande que tem aí de 2, igual você falou, a 5 a 6 hectares no Brasil. E o mais importante de se falar, Rafael, é o seguinte: ela tem que ter finalidade rural, né? E aí é que muitas vezes a coisa se perde. Porque o empreendedor, ele fala, não, mas eu quero fazer uma coisa com uma vocação... uma ecovila. De lazer e tal, de luxo. Tá. Vamos com calma. Dá para fazer, mas tem que pensar que hoje, com as normas que a gente tem, ou que a gente não tem, que antes a gente tinha até uma norma que era a Instrução Normativa 17B do INCRA, que autorizava os sítios de recreio, né? Hoje a gente não tem mais isso, porque ela foi muito utilizada de forma irregular, gerando loteamentos irregulares, e aí o Ministério Público deu uma freada no INCRA e essa Instrução Normativa foi revogada. Em 2015, são 8 anos. Então, tem que se haver muita cautela na hora de fazer esse empreendimento também, né? O cuidado de preservação da finalidade rural daquele empreendimento. E por último, que eu queria falar de modalidade, que é uma coisa que aparece também, tem aparecido cada vez mais, que é a incorporação de casas isoladas ou não em loteamento, que é uma regra do artigo 68 da 4591, que foi alterado, e que ele foi alterado para melhorar um pouco a redação, e aí a gente efetivamente poder fazer esse tipo de produto, que é incorporar casas em lotes. Um lote, 10 lotes, uma quadra de um loteamento, e isso é uma coisa que está uma demanda pujante no mercado aí, porque o loteador, ao invés dele entregar só o lote, ele vai entregar o lote mais a casa. E não precisa ser aquela casa padronizada de um condomínio horizontal de casas, né? Ele tem a opção de escolher poucos lotes e fazer ali incorporações de casas isoladas, e com isso até já dar um pouco de vida ao empreendimento no momento da sua implantação. Isso concomitantemente com a implantação do próprio loteamento. Isso chama a uma formação de uma comunidade que vai ajudar a venda
e a povoar aquele loteamento. Muitas vezes é utilizado para os lotes finais de um loteamento, em que o loteador está com aquele resquício de lotes lá, e falou, não, eu já tenho aqui um loteamento de vários anos, que já tem um certo adensamento, eu tenho alguns lotes, deixa eu pegar esses últimos lotes aqui, incorporar casas e finalizar as minhas vendas. Então, uma demanda muito pujante, tem muita empresa fazendo, e é uma coisa só para vocês terem no radar, que você viu o tanto de empreendimento aí que tá nessa esfera aí de lote, né? Então, quanto à modalidade, eu acho que é isso. Tá bem, já esgotou bem. Vão surgir mais, né, novidades aí, porque eu falo que a lei vem depois do que o empreendedor já pensou. Então, vai depender da criatividade do empreendedor, depois vem a lei regulamentando. Mas a gente estava, você me pediu para falar um pouquinho dos ciclos aí e tal, e do que o advogado pode atuar. E vamos falar assim, balanceando tanto que a gente tem que estudar quando a gente trabalha com loteamento, de outro lado tem muita oportunidade, muita. Eu falo assim, e infelizmente a gente tem poucos advogados que olham com interesse para essa área, né? Vão para o direito imobiliário muito para a parte de incorporação imobiliária mesmo, ou para condominial, enfim, locatício, isso tudo é muito válido e tem demanda para todo mundo, mas o loteamento, ele não é muito olhado e tem uma demanda muito grande, né? Assim, eu que trabalho nessa área e tem que ter parcerias, tem que ter advogados associados comigo, é muito difícil você encontrar advogados que já tenham trabalhado com loteamento. É muito difícil, é uma pequenazinha parte lá, nós somos poucos e a gente quer que sejam mais, né, para ter cada vez mais colegas nessa área. E aí, gente, só fazendo uma passagem aqui, vai ser um pouco extensa, porque o ciclo é grande, mas só para vocês entenderem aí como se pode atuar. E pode atuar só num determinado ponto, numa determinada fase que eu vou falar, ou pode atuar de ponta a ponta, né? Então, igual o Rafael estava falando, desde quando a gleba chega para o seu cliente, você já começa a atuar. Então, chegou lá uma fazenda que ele tem interesse de fazer um loteamento, né? Vamos trazer o exemplo de um loteamento para ficar mais fácil. O advogado ele já pode atuar e ele já deve atuar, né? O ideal é que todo empreendedor procure o advogado a partir daí. Ele está olhando uma gleba, ele não comprou, ele não fez parceria, ele não fez nada. Ele está olhando uma gleba, procure um advogado para falar se o produto que ele está pensando e que ele viu que tem aquela demanda naquela cidade, se é possível fazer de acordo com a legislação municipal que existe, né? Então, daí já começa uma due diligence que a gente chama de uma due diligence urbanística. Levar para o seu cliente o que pode ser feito ali naquela gleba, para que ele possa decidir se ele vai ou não para frente numa negociação. E aí nem se fala. E quanto ele vai propor para aquisição daquela gleba, né? É um estudo de massa, né? Quanto que cabe, o que cabe ali, se cabe e o que cabe, né? Exatamente. Então aí já começa. Captou não, né? Tá captando uma gleba, deixa eu levar para o meu advogado para ver o que eu posso fazer com isso. Né? Aí ele decidiu por comprar essa gleba ou fazer uma parceria com o dono daquela gleba, que é o mais comum de se fazer no mercado, né? Que é o empreendedor, figura como o que tem a expertise aí de atuar na aprovação, no lançamento, na gestão, e o terrenista, que é o antigo proprietário desse terreno, ele vira um parceiro desse empreendedor. E muitas vezes eles formam, na maioria das vezes, sociedades e seguem aí a vida junto. Então, seja o empreendedor comprando uma gleba, já tem uma atuação gigantesca do advogado, porque ele vai ter que ajudar numa due diligence muito bem feita,
porque são imóveis que não são imóveis baratos, são imóveis caros e que o advogado tem que ter muito, muito, muito cuidado com a due diligence, porque ela tem uma repercussão num negócio de grande impacto. É um novo bairro ali para aquela cidade. Então, o seu cliente está adquirindo uma gleba para ele estender a cidade. Ele está pensando em números muito grandes, né, de ganhos ali com aquilo. Então, são contratos de compra e venda mais delicados, né, em que não é um contrato de compra e venda que você senta e faz em 3 horas. Não, é um contrato que tem que ser pensado, ele é customizado, ele tem muitas nuances comerciais. A gente tem que implantar aí o nosso conhecimento de condições resolutivas, de cláusulas condicionais, se vai ser um contrato mesmo, já definitivo, se vai ser uma opção, se vai ser só um memorando de intenções para ele fazer uma análise mais apurada para depois efetivar um negócio. Então, isso eu estou falando na aquisição. Na maioria das vezes, o que acontece é uma formação de uma parceria. E aí, vem novamente o advogado, né? Fazer essa assessoria jurídica para a formação dessa parceria. E aí, tem trabalho demais. Tem trabalho. A estruturação, formatação jurídica da parceria societária ou não, né? Se vai ser uma parceria societária, se vai ser um contrato de parceria tradicional, se for societária, que tipo de sociedade você vai usar, que cláusulas tem que estar constando lá nos acordos, sejam nos acordos da parceria, sejam nos acordos de cotistas ou de acionistas. Lembrando sempre que quando a gente fala em parceria, a gente está falando de o que muita gente fala, e eu também falo, de um casamento. Então, você tem que ter um contrato muito robusto e acordos de sócios muito robustos para uma relação que vai durar no mínimo 10 anos, né? Então, essa demanda do mercado para o advogado atuar na estruturação de negócios imobiliários é enorme, é enorme. E aí a gente falou, né, Rafael, não dá só para saber o direito imobiliário. Aí você tem que pensar na estruturação tributária, na estruturação societária, nas questões de garantias, nas questões de prazos, no direito imobiliário, porque você está com um imóvel ali base, você tem que estudar muito aquilo. No registro, porque a condição jurídica daquele proprietário, terrenista, vai afetar e pode inviabilizar o seu registro, porque ao contrário da incorporação no loteamento se exige a análise também do proprietário anterior, dos proprietários anteriores, até 10 anos. Eu falo que a due diligence da parceria, você tem que ver se o seu empreendimento vai ser registrado. Exato. Né? Você pega o artigo 18 da 6766, peraí, deixa eu ver, vou te falar aí, empreendedor, se o seu empreendimento vai ser registrado. Aí eu tenho que fazer, igual você falou, não só a análise de quem vão ser os proprietários e de quem são os atuais proprietários, mas de quem foram os proprietários. Né? Então, isso é uma observação muito importante da gente ter esse cuidado. E aí eu estou falando muito do empreendedor porque é o que eu costumo trabalhar no escritório assessorando o empreendedor, mas assessoro terrenistas também. E aí é uma atuação muito legal do advogado fazer e é muito mais fácil quando tem 2 advogados lidando numa negociação do que quando você está do lado de uma parte e a outra parte está completamente desassessorada. E os terrenistas têm uma demanda enorme por advogado. Mas desde que o advogado seja da área e entenda a matéria, porque quando é um advogado inseguro, isso acaba inviabilizando o negócio, na maior parte das vezes. Aí o advogado ele tem que tirar um pouquinho, qualquer espécie de ego, porque ali a gente está ali para fazer o negócio acontecer e não para impedir que o negócio aconteça, né? Então a gente tem que deixar de ser visto como a parte que vai chegar lá para que o negócio não ocorra, né? Para ganhar uma negociação. A gente está ali eu estou ali para criar soluções, para ajudar aquilo a acontecer. Né? Olhando, é claro, o lado que eu tô, né? Se você, advogado, está do lado terrenista, você vai ter as suas observações, os seus cuidados, né? Se você está do lado do empreendedor, você também tem suas observações, os seus cuidados. E não há ali
nenhuma relação de hipossuficiência, não. São duas pessoas que estão fazendo um negócio que tem risco envolvido e que tem que estar muito bem assessorados, né? Então, aí é um leque enorme de atuação que eu vejo que é muito deficitário, infelizmente, assim, né? É muito mais fácil você lidar nas duas pontas da mesa quando tem advogados, a coisa flui muito bem, igual você falou, quando tem advogados seguros que vão e que fazem a coisa acontecer. Então tá, a gente já fez lá a parceria formada, sociedade constituída, tudo lindo, maravilhoso, aí eu tenho uma gleba que eu tenho que regularizar, gente. Eu não tenho. É muito difícil chegar a uma gleba que não tem regularização imobiliária para fazer. No mínimo uma retificação diária, né? É o menor dos problemas, normalmente. Então, você, advogado aí, você vai ter. Você que atua muito no extrajudicial e que gosta dessa área, e que eu acho que é uma área pujante, muito bacana de atuar, o loteamento precisa demais dessa atuação na área de regularização imobiliária, porque antes de eu levar essa gleba para uma aprovação municipal, eu tenho que estar com ela regular. Aí vai. Questão sucessória, questão de retificação de registro, questão de unificação, de desmembramento, enfim. Aí é o vasto campo da regularização extrajudicial, né? E a gente gosta sempre que seja extrajudicial, né? Muitas vezes uso campeão, enfim, extremação, tem de tudo aí, tem muito campo para atuação. Estando a gleba regularizada, vamos para aprovação. Então aí o empreendedor ele vai passar pelas concessionárias de serviço público, pelos municípios, né? Muitas vezes pelos licenciamentos ambientais, sejam municipais, estaduais e ou federais, né? Autorizações de supressão, de intervenção. Isso tudo, gente, não tem jeito de fazer sem assessoria jurídica, né? Isso tudo são estratégias de atuação que tem que estar sempre muito bem alinhadas ali numa assessoria do empreendedor. Aí você fala assim, e o assessor do terrenista? Ótimo quando ele está do lado, ótimo quando ele está ajudando, né? Então, assim, é muito bom que o advogado do terrenista acompanhe aquilo ali para o cliente dele não levar nenhum susto, porque o loteamento é muito difícil de se aprovar. Quando o advogado que entende e que está acompanhando, ele dá segurança para o cliente dele, que é o terrenista, de que as coisas estão caminhando bem. Se já se passou um ano e não tem aprovação, o advogado dele sabe explicar por quê está acontecendo. Às vezes pode demorar até uns 5 anos, já vai demorar até mais do que isso para ser aprovado. Exatamente. Então, assim, tanto do lado do terrenista quanto do empreendedor, eu tenho aí o advogado sempre muito atuante. Aí chegamos lá, graças a Deus, na finalização aí da aprovação do empreendimento. Aí tem vários documentos que têm que ser firmados com os órgãos públicos, com as concessionárias, com o município, enfim, os termos de compromisso de licenciamento ambiental, termos de compromissos urbanísticos, né? Todos eles têm que ter um acompanhamento de um advogado. Né? Tem muita solução interessante que dá para sugerir ali naquele momento. E não dá para pensar em certas situações de um loteamento depois que o termo de compromisso foi assinado. O termo de compromisso, aquilo ali é a lei que vai reger aquele loteamento. Então, se há uma necessidade de faseamento, se há uma necessidade de baixar garantias ao longo de obra, se há uma necessidade de incorporar casas durante o loteamento, isso tudo vai estar ali naquele momento ali de construção, de debate, de discussão, e que é muito importante que o advogado esteja. Aprovou-se, saiu um decreto, termo assinado, tudo lindo, maravilhoso, vamos para o registro do loteamento, né? Pensa que acabou? Não acabou não. Mas isso é bom, isso é uma coisa que tem muito trabalho pra gente. O registro de loteamento não é uma coisa simples. Ele demanda muito trabalho, de balcão mesmo, de conversa com o registrador.
E a gente não registra um loteamento com menos de 2 meses. Eu nunca consegui, tá? E você tem requisitos muito rígidos, que são, né, os requisitos do artigo 18, são garantias, são certidões. Muitas vezes você não tem todas as certidões que o artigo 18 te pede e você vai ter que fazer justificativas jurídicas para que dê segurança ao registrador, para que ele possa registrar aquele loteamento, sempre lembrando que essa cautela toda é porque a gente está entregando um novo bairro para aquela cidade. A gente não está entregando um apartamento para uma pessoa. Eu gosto muito de falar, assim, chamar atenção para o público quando você está falando do loteamento. Eu não faço uma entrega de lote para o cliente, né? A entrega ela é feita para o município que vai atestar se aquela obra de infraestrutura foi feita de acordo com o que foi exigido pelas concessionárias, né, e por ele próprio e tal. Então, por isso, toda essa cautela, né? Então, quando o registrador ele pega aquele loteamento para registrar, ele tem ali ele está exercendo uma função pública muito importante e por isso eles são muito exigentes nesse momento e a lei que pede que eles sejam exigentes nesse momento. E ali tem as garantias têm que ser constituídas naquele momento, todas essas justificativas jurídicas para alguma situação que tenha pendência em nome dessas pessoas, que você tenha que levar a sua argumentação, o seu convencimento ali para o cartório. Tem uma coisa que é super importante. Um dos requisitos do registro do loteamento é o contrato padrão, né, Rafael? E o que acontece muito é a gente ver contratinhos padrão. Para passar no registro e depois você ter que usar aquilo lá e vai te dar um prejuízo enorme lá na frente. Ali é a hora de pensar no contrato de compra e venda do loteamento. Né? É a hora de ver se você vai utilizar uma alienação fiduciária, se você não vai utilizar. É a hora de você pegar toda a pasta ali de aprovação e licenciamento daquele empreendimento, ver se não tem alguma exigência ali que tenha que constar no contrato. É um contrato customizado, não dá para copiar e colar contrato de loteamento. E que se pense nisso tudo na hora de registrar o loteamento. Porque tem uma exceção à regra, né, do direito imobiliário no loteamento, que ela é prevista no artigo 26, que se você utiliza o seu contrato padrão lá do registro do loteamento na sua comercialização, quando o cliente quita, ele pode levar esse contrato a registro. Até antes de quitar, mas ele só vai ter a propriedade plena com a verbação da quitação. Exatamente. Isso é uma exceção que poucos adquirentes de lotes sabem, poucos loteadores sabem, e que é um benefício muito grande para o cliente, né? Porque aí ele sai de um ônus aí de uma escritura. Então é importante também por isso, mas não adianta nada levar o contratinho de papelaria para o registro do loteamento e depois vender com outro contrato, aí o seu cliente não vai dar registro. Não vai dar registro, né? E aí quando a gente está fazendo registro de loteamento, é um trabalho muito grande, é um jurídico muito grande, né? Né? Você tem que estar no cartório o tempo todo, você vai estar discutindo cláusulas contratuais, modalidades de pagamento, juros, atualizações, enfim, tudo que envolve um contrato. Então tem trabalho demais aí também. Aí chegamos no registro do loteamento, fase de lançamento, né? Então assessoria em contrato de compra e venda, em contrato de corretagem, em propostas, em cuidado com o marketing, né? Sempre é muito... A gente pede muito isso para os empreendedores, que passem para os jurídicos deles o marketing, para não ter nenhum problema futuro com alguma propaganda que não seja, que não coadune efetivamente com o que vai ser implantado, enfim, entre outras coisas, né? Então ali tem uma atuação muito forte do advogado, e aí começou a vender, aquele empreendimento, ele gera uma coisa que a gente chama no mercado que são os recebíveis, né? Os loteamentos geralmente eles têm parcelamentos muito longos,
mais de 100 mais de 100 parcelas. Porque nós não temos muitos produtos bancários para lotes, e aí obriga o empreendedor a, de certa forma, pode ser até uma coisa boa, porque ele acaba ganhando uma receita financeira muito grande, mas ele fica com risco também ali, né? Ele financia aquele comprador em 10 anos, em 15 anos, mesmo com, muitas vezes, com IGPM ou IPCA mais 1% ao mês, ou às vezes até mais que isso, ele fica com risco. Ele tem que administrar aquela carteira por décadas. E igual você falou, é descasado, porque ele tem o prazo máximo de 4 anos para fazer aquela obra de infraestrutura, que pode ser prorrogado por mais 4, mas tem que ser justificado. Mas ele tem um parcelamento do cliente dele de 10 anos, né? Então, é muito descasado esse fluxo de caixa. Então, como que o advogado ele atua aí? Em operações financeiras para esse empreendedor, na estruturação de operações financeiras, porque, como você bem disse, o mercado de loteamento é um mercado muito restrito a operações financeiras, para o loteador fazer obra. Então, ele tem que fazer algumas coisas mirabolosas aí com os recebíveis dele. E isso tudo tem atuação aí da gente por trás aí. E aí você vai ter que lidar com fundo, você vai ter que lidar com CRI, você vai ter que lidar com os Faria Limers aí. Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente falou que não dá para um advogado só abarcar, né? Você tem que ter um grupo aí nessa jornada aí. E aí, além disso, tem uma outra coisa que o advogado atua muito, que é na gestão do cliente, né? Aí vai ser aditivo de renegociação, os distratos, vai ter o cliente que reclama, que tem que responder, tem o acompanhamento da obra, que você tem que dar uma estruturação ali, uma cara ao mesmo tempo que seja transparente, mas que tenha um contexto jurídico que tudo fique muito regular no que foi prometido com o que está sendo feito, né? E aí, nesse momento ali, você tem uma atuação de relação de consumo muito grande, né? Do loteador com o cliente dele. Aí geram ações judiciais algumas vezes, né? A gente sempre pensa em evitar isso, a gente sempre se compor e tudo, mas acontecem ações judiciais. Você pode ter um embargo por alguma questão, muitas vezes o Ministério Público ele cai em cima e consegue eliminar para depois discutir com o empreendedor, aí é uma atuação bem pesada nessas negociações com o Ministério Público. E contratos de empreitada, né, de toda espécie de obra, os termos que são firmados com as concessionárias, às vezes você tem que doar imóveis para as concessionárias, aí vai direito imobiliário, aí cessão de uso demais também, escritura de cessão de uso, doação, enfim, direito de superfície, aí vai um tanto de modalidade de atuação em direito imobiliário e muita oportunidade. Então, assim, eu falei um pouco aí do que o advogado pode atuar, e aí nós estamos falando aí de um ciclo que vai de 10, 20, 30 anos, dependendo do empreendimento, né? Então, você abre uma sociedade, geralmente de propósito específico aí para fazer um loteamento, e ela vai perdurar com esse propósito específico aí por esse tempo. E até você fechar essa sociedade, você tem que estar de braço dado ali com o jurídico. Porque se você opta por fazer uma sociedade anônima, que muitas vezes eu indico muito em vários casos, é uma sociedade que depende de obrigações acessórias que precisam estar com um advogado junto. Então, assim, é muita coisa para fazer, sabe? E pouca gente para fazer. Então, assim, eu chamo aí a todos que estão aí ouvindo os podcasts da AMAD, que estão interessados no direito imobiliário, que abram a cabeça para esse campo aí. É um campo, como vocês viram, de muita abrangência, né? Muitas vezes você não vai gostar de um determinado segmento, mas tem um outro, com certeza, que você vai gostar, porque tem de tudo, né? Falo que o loteamento é um polvo aí, então dá para ter muita oportunidade. Eu só acrescentaria uma
atividade aí que você não falou especificamente, que é a abertura da associação de adquirentes, não só no loteamento de acesso controlado, mas no de acesso controlado, né? A gente tem também associações em loteamentos abertos, mas é uma fonte inesgotável de problemas quando mal feito, né? Uma associação de um estatuto mal feito, um estatuto que não prevê, por exemplo, que o loteador, enquanto não vender os lotes, não vai contribuir com as despesas, que não prevê o que acontece se esse lote voltar para o loteador por distrato, que não prevê, que foca muito na questão de ser associado para ter que contribuir, sendo que, na verdade, não é o fato de ser associado que gera a obrigação de contribuir, mas o fato de aquela associação estar prestando um serviço para aqueles adquirentes, e é uma batalha eterna, né, entre aqueles que já construíram, estão morando, usufruindo realmente do lote, e aqueles que estão com o lote em estoque ali, que ainda não quiseram construir. São interesses muito distintos, né? Então, isso também é uma fonte muito grande de problemas para os advogados. Raquel, a gente teria mais uns 20 temas para falar, a gente poderia falar uns 15 dias, né? Horas, não, uns 15 dias seguidos aqui, mas eu acho que isso até é motivo para a gente marcar um segundo encontro, um segundo podcast, para a gente poder falar dos temas mais avançados e também das atualidades dos loteamentos, né? Eu sei que estava no nosso planejamento falar sobre isso, mas essa aula que você deu aí sobre o ciclo, pelo ciclo também ser muito longo, não tinha como a explicação ser curta. Eu acho que a gente também não pode ter um podcast tão longo, porque as pessoas escutam no caminho de trabalho, enfim. Mas certamente, acho que a Ana a gente já pode deixar marcado aqui para um segundo turno desse papo e a gente poder falar um pouco mais de temas um pouco mais avançados, né? E até te convidar para poder, não sei se você já é associado da AMAD, que você ainda não seja, e para quem está nos escutando também, gente, quem não é associado da AMAD, a unidade da AMAD é muito barata, então vale muito a pena. Ao contrário, eu sou associado também ao Ibradim, defendo muito o Ibradim também. O Ibradim estão lá no Instituto das Maiores Mentes do Brasil, mas a AMAD já é uma força aqui em Minas Gerais. Nós já temos, né, muitos advogados de relevo no nosso mercado que estão dentro da AMAD, ao lado de jovens advogados que ainda estão construindo essa carreira. A gente já tem vários advogados também com carreira consolidada, então é um espaço de troca de ideias. Então, quem ainda não é associado e estiver nos escutando, acho que é muito simples, vá para o site, associe-se à AMAD, participe dos eventos. A gente tem comissões temáticas, né, de incorporação, de loteamentos, a gente tem comissão temática de locação, comissão temática de condomínio, e quanto mais associados a AMAD for ganhando, é claro que a gente vai também expandindo para ter mais comissões. Sigam a AMAD também nas redes sociais. O podcast ele vai ao ar toda quarta-feira, meio-dia, a partir de meio-dia. Então a gente tem temas variados de todo o universo do direito imobiliário. E eu queria só te agradecer muito, Raquel, pela sua disponibilidade, né, por participar com a gente aqui, porque você de fato não tô aqui puxando o saco, você é uma referência em loteamentos. Eu tenho certeza que, como você falou, o mercado é muito pequeno, a gente tem pouquíssimos advogados que realmente entendem do setor de loteamento, e você, sem dúvida, se não é a que mais entende, está entre as que mais entendem de loteamento. E a sua aula que você deu aqui hoje mostra isso. Então, muito obrigado pela disponibilidade, por ter participado. Não é nada disso, não. É só muito trabalho e estudo mesmo. Mas foi um prazer, tá, Rafael? Estar com você é sempre muito bom. Agradeço o convite da AMAD. Estou à disposição. A gente tem muita novidade em termos de loteamento. A gente dá para trazer muito tema bacana. E eu espero que quem esteja nos ouvindo, que se interesse, né, pelo estudo aí dessa área, e eu estou à disposição e sempre muito apaixonada aí com esse tema, né? Tudo que envolve moradia, acho que brilha os olhos da gente. Eu acho que quem mexe com direito imobiliário, na essência, eu acho que tem que ter isso. Você tá lidando com um sonho que é a moradia. Então, isso é muito legal e não é uma coisa instigante mesmo. Sem dúvida. Obrigado novamente. Até a próxima, então, pessoal.